Como lidar com alguém que não compartilha mais com os mesmos valores que eu? Como lidar com aquela pessoa que está no mesmo ambiente que eu e não consigo dissociar, eu preciso conviver? São respostas e perguntas sobre questões que eu já passei na minha vida até hoje e que também fazem, de certa forma, parte do meu convívio com a minha ansiedade. Ao longo da minha vida, né, eu precisei ser muito educado e conviver no mesmo ambiente com pessoas que me fizessem mal, que já tivessem me feito mal. Guardadas devidas proporções, tá? Aqui eu tô falando de diferenças de valores. Há, com certeza, situações muito mais graves sobre tipos de coisas ruins que alguém pode passar pela vida. Então eu não tô me comparando, não tô dizendo que isso é um manual de como agir. Pô, fulano cometeu um crime contra mim, como que eu consigo conviver no mesmo ambiente? Tem nada a ver sobre isso. Tô falando sobre o Diário do Vitão, como que o Vitor lida com algo ou com alguém que fez mal de certa forma e eu preciso conviver com essa pessoa no mesmo ambiente. Não tô falando de crimes aqui, pô, pelo amor de Deus. É, é uma situação em que gera um pouco de desconforto, aliás, um pouco não, muito desconforto, porque eu não consigo e nem desejo ser uma pessoa que abertamente maltrata alguém, principalmente por se essa pessoa já me fez algum mal, eu não respondo na mesma moeda, não busco responder na mesma moeda, porque eu sou um ser humano. E ser humano, talvez, no nosso habitat ali animal, né, na nossa criação bem animal, bem nos primórdios, talvez a gente, talvez não, com certeza a gente respondesse de uma forma tão agressiva quanto alguma ação que venha causar mal. Mas com meus estudos, com o meu aprimoramento intelectual, o meu aprimoramento moral, eu busco não responder na mesma moeda porque eu sinto internamente que isso me faz tão mal quanto ter recebido a ofensa de primeira. Não sei explicar, é um sentimento meu pessoal e eu prefiro relevar ou me comunicar ou simplesmente tratar bem aquele ofensor. Pois é, nem sempre é fácil, né? E por que que eu cheguei a esse tema? Como eu já disse, ao longo da minha vida eu tive muita dificuldade para lidar com essas pessoas que causavam algum mal ou até pensavam diferente de mim. Tudo bem que a gente tem a opção de se distanciar quando aquele ambiente não significa nada pra gente. Beleza, se eu estou num ambiente que não me agrega valor, em que eu não preciso buscar ali mantimentos ou questões monetárias para me manter no dia a dia, ou tem um convívio familiar em que algum outro familiar ou parente também participe e tem alguma ligação com essa pessoa, eu precisei ao longo da vida desenvolver artifícios para conseguir lidar com essa situação de incômodo. Por muitas vezes eu tentava, e olha só, vou falar aqui, não é fácil, não é fácil, tampouco eu consigo botar em prática com facilidade. Pelo contrário, é muito difícil. Mas quando eu observo que eu estou nesse ambiente, que esse sentimento brota em mim, eu tento de todas as maneiras olhar numa outra perspectiva e ver o que que aquele ambiente pode me acrescentar naquele momento. Poxa vida, já participei de reuniões de trabalho em que, há muitos anos, tá? Muitos e muitos anos atrás, em que eu não me sentia confortável em sentar numa cadeira e no mesmo ambiente ter alguns fatores e pessoas em que eu não concordava muito com a visão, mas não concordava a ponto de ter uma visão muito diferente da pessoa. E como é que eu ia fazer se eu estava no trabalho e eu só não posso simplesmente sair da reunião ou ofender aquela pessoa? Bom, eu precisava absorver as informações que estavam ali ao redor e de que maneira eu podia aprender, de alguma maneira, de alguma forma, com aquela pessoa ali em que eu discordo. E no próprio trabalho eu também já tive ofensas de fato, não diretamente, mas ofensas aos meus valores. E já entra no vídeo que nós já falamos aqui, o que são valores, o que são os meus valores, o que são os valores de vocês, né? Quando os meus valores são atingidos, é como se eu fosse uma ofensa contra mim, não uma ofensa direta, xingando, palavrão. Mas aquilo é um rompimento para mim, mostra que, opa, eu não concordo com esses valores da pessoa e eu tenho que respeitá-los, ok?
como lidar, né? Bom, para começar, para a gente começar aqui a discussão, deixa aqui seu comentário. Em que lugar da sua vida você é obrigado a lidar com pessoas ou com alguém que você não gostaria? Tem algum exemplo? Já cita aqui pra gente, já deixa a tua curtida, isso é muito importante. Ok, Vitão, você está num ambiente em que você não concorda muito com valores. O que você faz nessa situação? Bom, primeiro de tudo, eu perdi muitas relações profissionais e até de amizades por não saber lidar com as crises nessas relações. Por não saber como lidar, eu ia direto para o rompimento ou até para discussões. Não discussões colocando a minha visão sobre o que é aquilo, o que eu acredito e o que eu não acredito do que a pessoa falou. E isso, obviamente, em muitos momentos da vida, eu passo e continuo passando por situações em que eu discordo de opiniões. Só que a diferença é que eu coloco a minha opinião e tento chegar num denominador. Lá no meu passado, eu ia direto para o rompimento, porque eu não aceitava que tivéssemos diferentes visões. E rompimento que eu digo é, bom, somos diferentes, então a gente não tem como coexistir, a gente não tem como ter uma discussão mais acalorada, uma discussão mais benéfica para todos. E digo isso com muita tristeza, porque eu vejo que eu perdi muito tempo e perdi muitas relações que podiam hoje ser benéficas para mim, mas não benéficas no sentido de ter algum retorno profissional, pessoal, não, benéficas de aprendizado mesmo, para eu colocar em prática. E não necessariamente isso significava que eu deveria conviver como se a pessoa fosse parte do meu convívio no dia a dia, parte do meu cunho ali de apreço, de eu ter tanta estima por aquelas pessoas. Mas podia ter trazido mais valores para mim, mais conhecimento. Eu perdi oportunidades. Eu vejo com muita clareza que eu perdi essas oportunidades de conversar, de dialogar e de tentar, através do convencimento e de ideias, levar a discussão a um outro ponto. Essa falta de diálogo e de aceitação que o outro que está ali ao meu lado enxerga o mundo de uma maneira diferente me trouxe muita dor ao longo da vida. E hoje, graças a Deus, aí com o alto dos meus 33 anos, eu consigo ver que, cara, essas oportunidades elas vão aparecer para eu poder me colocar em prática. Colocar em prática como, Vitor? De que forma? Respeitando o limite do outro, respeitando a visão do outro e tentando, através de argumentos, colocar uma visão. É claro, é óbvio, se o outro não quer me ouvir, já não tem diálogo. E se não existe diálogo, monólogo eu não participo, eu participo do diálogo. Quando as duas partes têm interesses em resolver e chegar num senso comum. Beleza, como é que eu resolvo? Bom, vamos lá. É difícil estabelecer. É um assunto muito, muito, muito delicado, né, gente? Já partindo desse pressuposto. Como eu falei no início do vídeo, não é um manual de como agir, até porque há situações muito mais delicadas do que eu estou falando aqui. Por exemplo, práticas criminosas. É completamente diferente de eu lidar com um criminoso no mesmo ambiente que eu, de alguém que cometeu um crime, por exemplo. É uma outra discussão para um outro momento. Mas eu estou falando de ações que acontecem comigo hoje. E hoje eu não tenho que lidar com um criminoso, por exemplo. Alguém que comprovadamente tenha sido julgado e tenha sido sentenciado na lei jurídica brasileira ou mundial de que cometeu um crime, uma pessoa criminosa de fato nessa linha, né? Não digo aqui, pô, gente, eu posso estar cometendo deslizes de fala, sempre chama a minha atenção que eu estou sempre disposto a reparar os meus erros, porque eu estou aqui para aprender. E esses vídeos são autoeducativos para mim também, porque eu revejo esses vídeos. É difícil estabelecer um padrão de comunicação quando do outro lado existe uma pessoa que pensa diferente de mim. Isso é um ponto importante, tá? A pessoa pensa diferente, então já é ali uma prévia de que a gente vai ter um conflito, de certa forma, de conflito de ideias. Vejo que aquela pessoa não vê o mundo da mesma forma que eu. Então teremos ideias diferentes. Como eu resolvo isso? Em primeiro lugar, como é que a pessoa vai receber a minha mensagem? E como que ela vai reagir? Caraca, eu tô falando em primeiro lugar direto, né? Às vezes eu sou prolixo, gente. Desculpa, tô aprendendo. Como é que a pessoa vai receber a minha mensagem? Como que ela vai reagir a essa mensagem? Esse é um ponto, né? Isso diz muito do que aquela pessoa pode agregar para minha vida ou não.
A partir do momento que ela recebe a minha mensagem sem se sentir agredida, ou se ela se sente ofendida ou agredida, ela coloca para mim que, Vitão, isso aí não foi legal o que você disse, por causa disso, daquilo. Eu vou receber a mensagem, vou refletir e falar, peço desculpa pela forma como você interpretou ou como você recebeu. E talvez eu também tenha feito uma colocação errada. Isso, para mim, é primordial para início de conversa. Claro que com algumas exceções, com algumas modificações. Se a pessoa não recebe bem logo de cara, a única saída que eu vejo atualmente é continuar fiel aos meus valores. Transparente no que eu penso. Esse é o primeiro ponto. Respeitando a resposta que vai chegar. Segundo ponto. Buscando diálogo. Terceiro ponto. São 3 pontos primordiais. Eu preciso respeitar muito o que eu acredito e que os meus valores estão sempre mudando de certa forma, né? Sempre mudando, o que eu digo não quer dizer que eu mude um valor de um dia para o outro, mas eu reflito sobre eles. Pode ser que eu tenha uma compreensão errada do mundo e eu preciso rever esses valores. Será que eu estava realmente certo do que eu aprendi, do que o ambiente que eu convivi me ensinou? É um ponto. E a pessoa, como é que ela reagiu? Como é que ela recebeu? Ela veio para o diálogo? Não, ela veio para ofensa e tal. Isso é importante para mim, porque já me bota numa posição de eu sei o que o outro está, o que tem ali do outro lado. Eu vou buscar o diálogo mesmo através de recebendo uma ofensa ou algo muito agressivo verbalmente. Guardar as devidas proporções. Lembrando que eu sou um ser humano. E lembrando também, eu não controlo o que o outro pensa. Eu não controlo como o outro reage. E esse é um ponto fundamental da ansiedade, por exemplo. Lembra? Quando eu sei que eu não controlo o outro, isso elimina um sentimento ansioso de mim, porque eu sei que eu não vou mudar aquela pessoa. Agora, se eu permito que um pensamento entre e me diga que eu vou controlar aquela pessoa, já é a chave para uma ansiedade que vai querer em algum momento se elevar. Aí, a ansiedade nesse assunto sobre pessoas que eu não gosto, que eu convivo no mesmo ambiente, a ansiedade ela começa a agir quando assuntos mal resolvidos ficam na minha consciência. E ficam na consciência para sempre. Porque um assunto mal resolvido, esquece, ele não vai embora. Em algum momento ele vai voltar na minha memória e eu vou precisar resolver ele comigo mesmo. E eu não quero carregar isso pro resto da vida. Não quero carregar o resto da vida. E se eu tivesse feito diferente? Tá, eu reagi, eu agi de uma forma que eu não gosto hoje, então deixa eu pelo menos me conectar com a pessoa de alguma forma, ou pelo menos, na pior das hipóteses, tentar pelo menos uma conexão mental que exista, ou espiritual, de alguma forma, em que eu sinta bem comigo mesmo, saber que eu fiz o meu melhor naquele momento. E se eu tiver uma oportunidade de reparar com aquela pessoa, pô, é a melhor coisa do mundo. Fala, pô, fulano, teve aquele momento lá na vida que papapá, pé, pô, desculpa, eu agi mal. Ou eu entendi o que você quis colocar e demorei muitos anos para entender o que você quis dizer. Mas o mais importante, se eu possuo ainda assuntos a tratar de muitos anos atrás, eu busco coragem para poder resolver. Repetindo o que eu falei. Se algo fica guardado na minha consciência como algo mal resolvido, em inúmeros momentos da minha vida eu tive experiências que esses assuntos voltaram à tona na minha mente. Não adiantou eu botar uma pá de cal, eu eliminar, eu vou tirar isso da minha cabeça. Como é que eu fazia isso? Álcool, para esquecer os problemas. Excesso de conteúdos ruins assistidos, porque eu não queria pensar. Excesso de videogame, entre outras coisas, entre outras causas. Então, isso me trazia a uma busca por ferramentas externas para eu não pensar nas causas dos problemas que estavam nas raízes. Eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero mais assuntos mal resolvidos porque eu sei que vira uma bomba e depois vira uma crise de ansiedade. Aliás, já deixa aqui um comentário aqui embaixo de novo. Como é que você resolve as suas diferenças com uma pessoa que você não curte muito, mas que você tem que conviver no mesmo ambiente? Sei lá, me conta uma história aqui. A minha querida amiga Raíssa, ela acompanha aqui os vídeos do canal, ela fez um comentário muito bom e pertinente no vídeo sobre amizades e sobre como a tristeza derrubou ela. Vou até deixar o vídeo aqui no card para você rever o vídeo e até ver o comentário dela. É muito grande e eu tenho e não é porque seja muito grande não. Eu gosto de ler essas histórias, então compartilha essas histórias comigo, porque funciona para mim escrever. Eu tiro da minha mente algum problema e me ajuda demais. Talvez te ajude a botar para fora algum sentimento. Curte o vídeo, não esquece disso.
Qual é o resultado dessas ações, então, Vitão? Você convive com pessoas em um ambiente que talvez não sejam tão aprazíveis, você conviveu, você aprendeu a tentar tirar o melhor daquelas situações. O que que isso trouxe para você de positivo? Isso me deixa mais leve, porque eu tô sendo autêntico. Se eu não consigo resolver com a pessoa, pelo menos eu consigo, de alguma forma, tirar algo de bom dali. Eu tento de verdade, verdadeiramente. Falar com respeito com essas pessoas, com respeito, isso é muito importante. Cara, eu também, outra coisa que eu repito muito, falo que é muito, tanta coisa que é tão importante, enfim. Isso tira um peso de mim, me deixa mais leve, porque eu tô sendo autêntico, tô sendo o Vitão, do fundo do coração. Eu quero tornar a minha consciência cada vez mais leve. Eu tenho ainda, né, certas ações que eu sou um ser humano, como você que está me vendo nesse vídeo. Eu tenho ações que eu preciso resolver comigo mesmo e com outras pessoas, ó. Então a consciência é minha maior prisão, eu posso dizer assim, porque quando eu tenho uma informação ou algo que eu não consigo eliminar só através de outras ferramentas, eu sei que eu não vou descansar, em algum momento isso vai voltar. Agir é onde eu quero estar, agir fazendo certo, mesmo quando não tem ninguém me vendo, é o que vem me libertando, é o que me liberta, que me deixa mais à vontade. É duro demais, é duro reconectar com uma parte ignorante que eu possuo. Eu tenho partes ignorantes, ignorante no sentido de não ter conhecimento. Eu quero aprender mais, eu quero ser melhor, a minha melhor versão. Então eu escolhi abraçar esses meus defeitos, eu escolhi buscar ajustar esses defeitos, tentar tornar ferramentas mais positivas, que esses defeitos se tornem ferramentas para o bem e que me ajudem a me colocar no caminho do que é o certo e do que é o bom. Claro, se o outro estiver disposto a ouvir, se o outro estiver disposto a compartilhar, se o outro estiver disposto a dialogar. Se eu não puder fazer além pelo outro, eu estou em paz com a minha consciência, porque eu fiz o melhor que eu sabia naquele período. E eu estou sempre aberto para o diálogo. Minha amiga, meu amigo, o vídeo agora aqui é 9 horas da manhã. Todo dia no canal tem vídeo, espero você aqui amanhã. Um beijo e tchau.